Opa, aqui é o Ailton. Você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Eu espero que todo o conteúdo que eu já tenha publicado até o momento te ajude a dar mais um passo na direção da sua consistência, porque aqui nesse canal você vai ver coisa que você não vai encontrar mais em lugar nenhum. E a taxa de acerto que você vai ter com as suas entradas, né, usando o material que eu publico aqui, você não vai conseguir a mesma taxa de acerto fazendo nada diferente do que isso que eu explico aqui. Muito obrigado. Você já segue o conteúdo, se você já segue o canal, você já é inscrito, eu só tenho a te agradecer, porque tudo isso aqui foi feito para você buscar os seus resultados. Você quer um método entregue na sua mão, um método para mercado de gols, que é prontinho para você? Então, nesse vídeo aqui, fica comigo até o final que eu vou te explicar como é que eu faço as minhas. Todos os dias eu executo o mesmo método de over limite. Igualzinho, tá? Para todos os jogos da minha lista, eu faço as mesmas leituras e tomo as minhas decisões. As decisões que me entregam os greens são decisões baseadas em leitura de potencial para pegar o próximo gol do jogo. Se tiver 0-0, eu faço leitura para pegar o over 0.5. Se o jogo tiver 1-0 para alguém, eu faço leitura para pegar o over 1.5. Se o jogo tiver 1-1, eu faço leitura para pegar o over 2.5, certo? E assim por diante, até que se esgote os argumentos estatísticos que eu posso usar para fazer uma entrada. Então, eu vou te passar aqui nesse vídeo aqui, usando os jogos deste domingo, né? Vou pegar alguns jogos da minha própria lista. Lista essa que eu botei lá pra galera lá no, lá no WhatsApp, né? Que a galera estuda comigo lá. E vou passar para você o que é que eu vou ler para esses jogos, né? E o que, que você tem que fazer se você for usar esses jogos que eu vou mostrar aqui. O que é que você tem que fazer na hora que esses jogos forem acontecer, né? Para poder tomar suas decisões e ter uma taxa de acerto boa, chegando perto da decisão da taxa de acerto que eu tenho todos os dias, né? Que me permite alcançar aí 93% de taxa de acerto mensal no over limite. Então, vou usar aqui o Academia das Apostas como base de leitura. Vou deixar o link do Academia na descrição do vídeo, como créditos, né? Se você não conhece o Academia das Apostas, é um site gratuito que eu uso desde 2012 e me ajuda todos os dias aí a tomar as minhas decisões. Então bora lá? Eu vou começar aqui, ó. Então bora começar aqui com Freiburg e Frankfurt às 10h30 na Alemanha, horário de Brasília. E eu vou te passar aqui então como é que eu vou ler, né? Como é que eu faço a leitura dos dados para as minhas decisões no over limite. E você pode fazer igual, né? Enquanto esse jogo estiver acontecendo. Se o placar se mantiver no 0-0 e chegar na sua odd, você pode fazer o over 0.5. Se sair gol antes da sua odd chegar, você pode fazer a leitura para o over 1.5. Né? Eu vou te mostrar aqui como é que você faz. E se ficar 1-1, vou te mostrar como é que você faz leitura para o over 1.5. Para o seu método ficar mais completo, tá? Essa parte aqui é a parte de leitura de potencial para você botar o seu jogo na lista, para você tomar a sua decisão, né? Na hora que o jogo estiver acontecendo e botar o seu dinheiro no mercado. Agora, se você quiser deixar o seu método mais completo, você pode adicionar nisso tudo aqui que eu vou explicar aqui. O que eu explico no vídeo que eu vou deixar no cardzinho aqui em cima e vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo. Então, assistir esse vídeo aqui e somado com ele, você vai
assistir esse outro que eu já fiz dias atrás. Beleza? Então vamos lá. Para o placar de 0-0, tá? Você vai fazer leitura de quê? De over 0.5. Parou só um pouquinho aí, porque eu preciso que você dê o seu like nesse vídeo aqui. Eu preciso que você se inscreva no canal se não for inscrito. Aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever. Acione as notificações no sininho para receber todos os novos conteúdos. Aviso de lives. Eu voltei a fazer aqui no canal desde o final de semana retrasado. Não estou fazendo hoje porque faltaram as opções. A gente está saindo de uma data FIFA, né? E o campeonato calendário está sendo reajustado aqui. A gente vai voltar a fazer live talvez no próximo final de semana, quando as opções ficarem mais bonitinhas para a gente fazer essa live aqui. Então, comenta aqui embaixo para mim o que você está achando desse conteúdo, para eu saber se você está te ajudando. Compartilhe para os seus amigos nas suas redes sociais, para ajudar aquela alma que não consegue resultado, né? Já que você achou aqui alguém que pode te ajudar, ajuda o cara lá também. Compartilha para ele esse vídeo aqui. Comenta, compartilha, curta esse vídeo, se inscreva no canal, acione as notificações no sininho e vem fazer parte do clube de membros do WhatsApp para a gente poder estudar junto. Todas essas listas aqui, todos os dias. Eu ensino métodos, eu ensino motivo de acontecimento de jogos, né? Por que o gol sai, por que o gol não sai. Eu respondo perguntas, dúvidas, ajudo a montar métodos, né? Se você não tem aí um acompanhamento, pode vir aqui estudar comigo no clube de membros. Aliás, o clube de membros vai ter um adicional que eu estou preparando para a galera aqui a partir desse mês de novembro em diante, né? A gente vai ter uma salinha, vou montar para eles uma salinha onde a gente vai, eu vou tomar as minhas decisões junto com eles, vou conversar por voz junto com eles, é, num dia da semana específico. Então, se você quiser fazer parte também, venha estudar com a gente no clube de membros. Você pode fazer isso por cartão de crédito ou por Pix. Na descrição do vídeo aqui e no comentário fixado tem as instruções para você virar membro do Escola de Trading. E você pode escolher o grupo 3. Já sou um trader de respeito. E aí você vai mandar, você vai virar membro aqui e vai me mandar no Instagram, por e-mail, escoladetrade@gmail.com, ou no Facebook, vai me mandar uma mensagem falando para mim que você virou membro e vai me deixar o seu número de WhatsApp para eu poder te adicionar lá no grupo. Beleza? Curta, comenta, compartilha, curta, comenta, compartilha para seus amigos. Se inscreva no canal, aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever. Acione as notificações do sininho. Se torne membro da Escola de Trading e bora continuar com as dicas. Então, tem placar de 0-0 aqui pro Freiburg? Sim. Freiburg tem um placar de 0-0 aqui. Existem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos do Freiburg nesse início de campeonato, né? Aqui no campeonato holandês, no campeonato alemão. Você não lê essa Copa aqui, tá? Não lê a Copa, nem essa daqui. E nem essa daqui, certo? Só lê os jogos do campeonato alemão. Tem um placar de 0-0 aqui, mas a tendência do Freiburg é se envolver com um gol, certo? Você tem um placarzinho de 0-0 e no resto você tem envolvimento com gols. O Frankfurt tem uma falha de ataque aqui, né? Ele falhou em marcar gol, e nos outros jogos ele marcou pelo menos um gol. E não tem envolvimento com 0-0, tá? Então, o que isso significa? Quando eu faço a minha leitura disso daqui, eu estou vendo um Frankfurt que está forçando o cenário de over 0.5. Ele é um time que marca e sofre gols na maioria dos jogos, ambas marcam, e ele força o gol acontecer. Por isso, eu vou mirar aqui um over 0.5. Tá? Vou mirar o over 0.5. Caso o saia gol do Freiburg, né?
Caso o gol do Freiburg aconteça primeiro e esteja 1-0 para o Freiburg, aí eu vou vir aqui, né? Você vem aqui e faz a leitura aqui. Se o Frankfurt já perdeu o jogo por 1-0, ou seja, aceitou a derrota por 1-0. Não existe nenhum placar aqui de derrota do Frankfurt por 1-0. Certo? Não existe. Então, o comportamento do Frankfurt permite over 1.5. O Freiburg tem vitória por 1-0, ou seja, se ele tiver vitória por 1-0, significa que ele marca o gol e segura resultado, ele retranca para ganhar de 1-0. Não tem também vitória de 1-0 do Freiburg aqui. Toda vez que ele marcou um gol, foi para over 1.5. Então, beleza. Se tiver 1-0 para o Freiburg, ainda existe potencial para over 1.5. Agora, se o Frankfurt empatar o jogo, né, se tiver 1-1, aí você já tem aqui, ó, placar de 1-1 aqui. Nos jogos do Frankfurt não tem placar de 1-1. Todos os placares do Frankfurt foram para over 2,5 quando os placares viraram ambas marcam. Né? Você vai ler só os placares com tendência, com um cenário de ambas marcam. Esse aqui, esse, esse. Todos eles 100% foram para over 2,5. O Freiburg tem um aqui, que ficou em 1-1. E os outros 3 que tiveram ambas marcam aqui foram para over 2,5. Então, beleza. Em cenário de ambas marcam, eu ainda entro em 2,5. Se tiver 1-0 para o Freiburg, ainda entro em over 1.5. E se tiver 1-0 para o Frankfurt, também dá para entrar em over 1.5, porque não tem vitória do Frankfurt por 1-0 e não tem derrota do Freiburg por 1-0. Certo? Então, dá para ir até um over 2,5 com ambas marcam nesse jogo aqui. Tá? Momentos de gols. Você vai descer tudo aqui, vai clicar no global, porque isso aqui é começo de campeonato. E os dois times vêm se envolvendo, né, com maior volume de gols aqui a partir do fim do HT. A partir de 31:45 para baixo. Os momentos em que os dois têm maior volume de gol em comum. Tá? Ah, Ailton, mas e se sair gol antes? Se sair gol antes não é oportunidade. A oportunidade que eu espero aqui é que surja cenário a partir de 31:45. Então, até o over 2,5 com ambas marcas, o jogo ficar 1-1, né? E me surgiu a oportunidade de fazer o over 2,5 a partir desse momento aqui, eu faço. Se não, se chegar aqui no 31:45 e já tiver 2-1 para alguém, para mim o jogo morreu, tá? Aí eu já não entro mais. Beleza? E aí, se você quiser complementar essa leitura aqui para tomar suas decisões, lembre-se, assista o videozinho que tem adicional aí na descrição do vídeo. Tá? Então esse jogo aqui vai até over 2.5 com ambas marcam. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar aqui para você, ó, umas sugestões. Freiburg e Frankfurt. Esse jogo aqui vai ser o quê? Até over 2,5 se estiver 1-1. E aí vale para, né? Vale para o over 0.5, vale para o over 1.5, independente de quem marque primeiro. Você vai virar o over 1.5. Se tiver 1-1, aí você vai tentar o over 2,5 a partir do cenário de ambas marcam. Ailton, mas e se o Freiburg ou o Frankfurt fizer 2-0? Eu faço o over 2,5? Eu não faço. Tá? E quando um time alcança o placar de 2-0, tá? 2-0, eu não assumo mais. Isso é pessoal, tá? Não quer dizer que você está fazendo certo ou está fazendo errado de entrar no over 2.5 nesse cenário. Não quer dizer isso. Quer dizer apenas que eu
não faço entrada nesse cenário, tá? Se tiver 2-0 para alguém, eu não faço over 2.5, certo? Vamos pro próximo? Então, o próximo joguinho que a gente tem é Brøndby e Aarhus, na Dinamarca, às 11 da manhã. Então, nesse jogo aqui, o que a gente vai ler? Quando o placar tiver 0-0, a gente tem aqui, ó. Não tem placar de 0-0 pro Brøndby. Esse aqui é Copa, esse aqui não conta, tá? Isso não tem placar de 0-0 pro Brøndby. O Aarhus já tem um placar de 0-0 aqui. Tem um placar, isso é risco, tá? Mas, como não tem placar pro Brøndby aqui, 0-0, significa o quê? A mesma coisa que eu falei lá do Frankfurt, né? O Brøndby vem forçando aqui o placar de... Vem forçando o gol. Permite que o gol aconteça, ou a favor dele ou contra ele, tá? É comportamento e placares estão me passando aqui. Comportamento de times ao longo do campeonato. Se o Brøndby abrir 1-0, o Brøndby abrir 1-0, não tem placar de 1-0 de vitória dele por 1-0 nesses jogos aqui. Tem derrota do Aarhus por 1-0 aqui? Não. Tem derrota dele por 1-0 também. Então, o 1-0 Brøndby, eu ainda faria a entrada no over 1.5. Se tiver 1-0 pro Aarhus, né? 1-0 pro visitante aqui, faria a entrada no 1,5? Tem um placar de 1-0 pro Aarhus aqui. Tem um outro placarzinho de 1-0 pro Aarhus aqui. E tem uma derrota do Brøndby por 1-0 aqui. Isso significa que algo no campeonato está fazendo o Aarhus segurar resultado quando abre o marcador. E está dizendo que o Brøndby pode estar perdendo motivação quando ele toma o gol primeiro e não consegue, né, reverter essa derrota. Então, no cenário Aarhus 1, Brøndby 0, eu não entro mais. Eu não estou disposto a pagar o preço desse risco. Ok? Então, no cenário Brøndby 1, Aarhus 0, eu faço 1,5. No cenário Aarhus 1, Brøndby 0, não faço over 1.5. Se tiver 1-1, Ailton, você faz? Sim, porque não tem placar de 1-1 para lugar nenhum aqui, né? Os cenários de ambas marcam dos dois times aqui viraram over 2,5. Na classificativa, tem dados? Tem. E contra times da parte de cima aqui, o Brøndby já tem 2 joguinhos aqui em cima que viraram, foi até o over 2,5 com ambas marcam, né? Esses jogos aqui. O Brøndby é quarto colocado nessa área aqui. Vai do terceiro ao sexto, né? Aliás, iria do segundo ao sexto. Então, já nesses 2 jogos aqui, né? Já é a área classificativa dele. Foi também para over 2,5 com ambas marcam, assim como foi para o Brøndby aqui. Então, vou até o over 2,5 com ambas marcam. Lembrando, Aarhus 1, Brøndby 0, não faço entrada a mais. Já está sacramentado, tá? Os outros cenários, sim. Em casa, o Brøndby tem ataque de 2 gols por jogo, né? É um time que se envolveu em ambas marcam. E quando caiu em ambas marcam, foi para over 2,5. O Aarhus é um time de ambas marcam, marcou e sofreu em 100% dos jogos fora de casa. E quando caiu em ambas marcam, foi para over 3,5 quase. Tá? 3,5 aqui. Momento de gols. Aqui é momento de gol. Aqui já não é mais envolvimento em gol, não. Aqui é encaixe, tá? Encaixe de gol de um time sobre o outro. Então, os melhores momentos de gols para esse jogo aqui ficam no segundo tempo, onde você tem os encaixes mais fáceis para os gols acontecerem. Tá? Segundo tempo aqui. Então é isso. Então, o cenário de 1-0 Brøndby, ainda faço um over 1.5. 1-0 Aarhus, não faço o over 1.5.
Se tiver 1 a 1, faço over 2,5, tá? Então, vou botar aqui, ó, Brondby e Aarhus, né, o AGF. Vou botar aqui em qualquer cenário, exceto 0 a 1, tá? Tem vitória do Aarhus por 1 a 0, ok? Tá aí, Freiburg e Frankfurt até over 2,5 se tiver 1 a 1, tá? 0,5, 1,5 se tiver qualquer um ganhando de 1 a 0 e 2,5 se tiver 1 a 1. Brondby e Aarhus, over limite em qualquer cenário, exceto 0 a 1. Quer qualquer cenário? Se tiver 0 a 0, faço 0,5. Se tiver 1 a 0 Brondby, 1 a 0 Brondby, faço over 1,5. Se tiver 0 a 1, né? 1 a 0 para o Aarhus, não faço. Né? É o cenário que está falando aqui embaixo. Se tiver 1 a 1, aí sim, over 2,5. Beleza? Próximo, Liverpool e Manchester United, meio-dia e meia, horário de Brasília, na Inglaterra. Tá? 0 a 0, faz over 0,5. Se a gente olhar aqui os jogos do Liverpool, não tem 0 a 0. Então, ok. Manchester United tem 0 a 0 aqui? Não. Tem. Vai daqui para cima aqui os jogos aqui, né? Não tem 0 a 0. Então, o over 0,5 tá me mostrando aqui que os dois forçam gols aqui para esse over 0,5. Over 1,5 com vitória parcial do Liverpool. Liverpool tem placar de 1 a 0 aqui? Sim. Tem placar de 1 a 0 aqui? Sim. O United tem derrota por 1 a 0 aqui? Sim. É um placar de 1 a 0 Liverpool. Eu não faço over 1,5. Certo? Se tiver 1 a 0 United. 1 a 0 para o United. Liverpool tem derrota de 1 a 0 aqui? Não. Isso foi Champions League, tá? Não foi Premier League, então esse não conta. Não tem placar de derrota de 0 a 1 aqui, tá? Pro Liverpool. Não perdeu de 1 a 0, não aceitou. O United venceu algum jogo por 1 a 0 aqui, recente? Não. Ok. Tá? Dá pra fazer aqui o placar de... Dá pra fazer o over 1,5 se tiver 1 a 0 United. 1 a 0 Liverpool, não. Se for pro ambas marcam, se tiver 1 a 1, vai pro 2,5 pelos placares do Liverpool, sim. O United tem um placarzinho de 1 a 1 aqui. Não conta, porque isso aqui é amistoso. Tá? Isso não conta. Tem um placarzinho aqui, os outros foram para over 2,5. Cenário de ambas marcam. Então, pelo comportamento que o Liverpool tem nesse cenário, ok. 2,5 com ambas marcam ainda faria. Classificativa não tem como ler, tá faltando dado. Vem aqui, clica no global e envolvimento em gols. Tá? Aqui a partir do segundo tempo também. Onde os times têm maior envolvimento em gols comuns. Tá? Momentos comuns de envolvimento em gol. Então, beleza. Então, esse aqui dá para ir até... Ó, tá aqui, ó. United. Se tiver 1 a 0 Liverpool, faço 1,5? Não. Se tiver 0 a 0, faço 0,5. Se tiver 0 pro Liverpool, 1 pro United, faço 1,5? Sim. Se tiver 1 a 1, faço 2,5 ainda, né, no over limite. Então, over limite em qualquer cenário, exceto 1 a 0, vitória do Liverpool, certo? Então, é isso. Vai estar escrito aqui embaixo aqui cenários que eu entraria ainda no mercado desses jogos aí. Mais um, Midtjylland e Velge, 19 de outubro, domingo, 1 hora da tarde, horário de Brasília. Midtjylland tem placar de 0 a 0 aqui para algum lado?
Não. Então o over 0,5 ainda dá para fazer. Se o Midtjylland estiver ganhando por 1-0, faço o over 1,5? Sim. Pelos resultados do Midtjylland. Sim, não existe placar de vitória de 1-0 para o Midtjylland nos jogos recentes. Tem derrota do Velge por 1-0? Aqui. Só essa. Ah, não tem outra. Tem essa. Como só tem uma e o Midtjylland não tem o comportamento de segurar resultado por 1-0, ainda faria o over 1,5 com vitória parcial do Midtjylland, certo? Se tiver vitória de 1-0 pro Belge, faço ainda o over 1,5. Midtjylland tem uma derrota por 1-0 aqui. Já aceitou. Tem vitória do Belge por 1-0 aqui? Nenhuma. Então, se não tem vitória do Belge lá, mesmo com essa derrota do Midtjylland aqui por 1-0, eu ainda faria o over 1,5 no cenário, em qualquer um dos dois cenários, tá? Midtjylland 1, Belge 0, faria o over 1,5. Belge 1, Midtjylland 0, também faria o over 1,5. Ambas marcam, se tiver 1-1, faz o 2,5. Tem um placar de 1-1 aqui. Tem um placar de 1-1 aqui. Tem um placar de 1-1 aqui. Esse começou a ficar alto risco, né? Já não sei se faria. Vamos ver se dá para tirar dúvida na classificativa. Indo aqui, ó, o Velge é 12º, né, contra times aqui de baixo. O Midtjylland tem placares de 3-3. Tem dois placares de 3-3 aqui contra times da parte de baixo. Superou lá os últimos 10 jogos. O Midtjylland é segundo contra esses times aqui de cima. Quando virou ambas marcam, ó. Quando virou ambas marcam, o Velge tomou o 2-1. Tá? Então, na classificativa, tá dizendo que quando o Midtjylland enfrenta times fracos da parte de baixo da tabela, ele se envolve com over 2,5 quando cai em ambas marcam. Quando o Velge enfrenta times de topo de tabela, ele se envolve em over 2,5 quando o placar cai em ambas marcam. Então, sim, faria o over 2,5 e assumiria o risco aqui desses placares. Tá? Assumiria, sim, esse risco. Média de gol marcado mais sofrido dos dois times, porque aqui já caiu na campanha casa fora. Né? Aqui já não é mais global, já dá para ler campanha casa fora. Média de gol marcado mais sofrido do Midtjylland, 5,16. Do Velge é 2. Né? Aqui já está mais para o 1-1, quando vira ambas marcam. Só que como a gente viu na classificativa aqui, a classificativa é mais importante do que este dado aqui. Então, faria ainda. E momento de gol. Aqui parece que os times se envolvem com gol em HT, né? Parece que tem tendência para gol em HT aqui. Mas ok. Como ainda está sendo montado esse gráfico aqui, e como o Midtjylland marca gol em todos os momentos, não tem problema, tá? Ou mais pelos potenciais que existem nesses comportamentos aqui. Então, aqui, vamos lá, botar aqui a tendência do jogo, né? Eu faria nos cenários versus Belge até Como é que eu pus lá no outro? Per 1-1. Per 1-1. Over 0,5? Sim. Over 1,5 a partir de Midtjylland 1, Belge 0? Sim. Over 1,5 se estiver Midtjylland 0, Belge 1? Sim. Se o placar tiver 1-1, over 2,5? Sim. Certo? Próximo, Milan e Fiorentina, 3h45, horário de Brasília. Tem over 0,5 aqui? O Milan tem um placar de 0-0 aqui. Tem problema isso aqui? Sim, esse tem problema. Tá? É um pouco
estatisticamente já demonstra que o time tem algum cenário que faz ele zerar. A Fiorentina tem placar de 0-0 aqui? Sim, tem dois cenários aqui onde a Fiorentina zerou o jogo. Tem problema? É jogo para ser excluído, estatisticamente falando? Você, nesse jogo aqui, você precisa mais fortemente usar conceitos que eu vou deixar no vídeo anexo na descrição aqui, tá? Só estatisticamente falando, para esse jogo aqui, você tem risco para o over 0.5 já. Você precisa de uma leitura adicional que está explicada naquele vídeo lá, para que você retire ou aceite o peso do risco desse over 1.5, ok? Desse over 0.5, na verdade, tá? Se o jogo tiver 1-0 para o Milan, passo o over 1.5, Milan já tem 1-0 aqui, né? A Fiorentina tem derrota por 1-0? Não. A Fiorentina não tem derrota por 1-0. Então, se o Milan estiver ganhando por 1-0, ainda dá para esperar aqui um over 1.5. Ok? Comportamentalmente, a estatística aponta over 1.5 nesse cenário. Se o Midtjylland tiver se o Milan estiver perdendo por 1-0, ainda dá para fazer 1,5? A Fiorentina não tem vitória por 1-0 aqui. E o Milan não tem derrota por 1-0 aqui. Então, se alguém estiver ganhando por 1-0, ok. Dá para fazer o 1.5 aqui. Se tiver em ambas marcam 1-1, dá para fazer o 2,5. Não tem placar de 1-1 aqui. E aqui tem um placarzinho de 1-1. Né? Os outros placares de ambas marcam foram para o over 2,5. Então parece que dá. Né? Vou descer tudo aqui, porque não tá faltando dado ainda. Tem muito pouco dado aqui na campanha. Desce aqui, põe no global. E ambos os times têm envolvimento em gols no segundo tempo. Ok? Então, o que a gente vai fazer neste joguinho aqui? Esse aqui vai ser Fiorentina. E over limite em qualquer cenário, exceto no over, exceto no 0-0. Exceto no 0-0. Leitura adicional de risco. Essa leitura adicional de risco tá no vídeo em anexo que você precisa assistir para saber o que que é. Ok? Então, escrito aí cenários que eu vou fazer ou que eu faria entrada, né? Jogos daqui. Beleza? Então, próximo aqui, Retafe e Real Madrid. Esse é às 16 horas, horário de Brasília, né, no Campeonato Espanhol. Rodada 9. E aqui, nos jogos do Retafe, tem placar de 0-0? Não, tem nenhum. No Real Madrid tem placar de 0-0? Não, tem nenhum. Dá para fazer o 0-5? Sim, fazer 0-5. Se o Retafe estiver ganhando por 1-0, Retafe tem vitória por 1-0 aqui? Não, tem nenhuma. Real Madrid tem derrota por 1-0 aqui? Não, também não tem nenhuma. Então daria para fazer o 1.5. Se o Real Madrid estiver ganhando por 1-0, o Real Madrid tem vitória por 1-0 aqui? Tem uma aqui. Olha só. Retafe tem derrota por 1-0 aqui, nos jogos recentes? Não. Todos os jogos que o Retafe tomou gol viraram over 1.5, pelo menos. Então, ok. No cenário Real Madrid 1, Retafe 0, ainda daria para fazer over 1.5. No cenário Retafe 1, Real Madrid 0, ainda daria para fazer over 1.5. Over 2,5 a partir de ambas marcam. Retafe tem dois placarezinhos aqui de 1-1 e os outros foram para over 2,5 com ambas marcam. O Real Madrid não tem placar de 1-1
em lugar nenhum. Todos os cenários de ambas marcas viraram over 2,5. Então, beleza. Daria para assumir isso aqui. Na classificativa não dá para ler. Tá faltando um monte de dado. Você vem aqui, põe no global. E ambos os times têm envolvimento em gols aqui a partir de 16:30 em diante. Tá? Então, se em todos esses jogos, tá? Todos eles que eu já falei até aqui. Você vai mirar a sua odd de trabalho. Aí, qual que é a odd que eu devo usar? Não existe odd padrão para você usar nisso aqui. Vai usar a odd que lhe convier usar. Se você não gosta de usar odd baixa, espere uma odd mais alta. Tá? Tente buscar uma oportunidade dentro desses cenários que eu deixei aqui e rodando aqui embaixo. Tá? Vai procurar uma oportunidade esperando a sua odd chegar. Se a sua odd não chegar e os gols saírem antes, não surgiu oportunidade para você e tá tudo certo. Parte para o próximo jogo. Tá? Você já se acostumou a usar odd baixa, basta você esperar que a sua odd chegue em qualquer um desses cenários aqui. Aí você vai lá, faz a sua entradinha. Lembrando de novo, esses métodos aqui você vai usar para deixar ele mais. Método aqui para deixar ele mais assertivo ainda. Além da estatística, você pode adicionar nele. Eu vou vídeo, né? A leitura do vídeo que eu já deixei aqui na descrição. Certo? Mais um. Internacional e Esporte, 18:30, horário de Brasília. Campeonato Brasileiro. Tem placar de 0-0 aqui para o Internacional? Jogos recentes? Não. Tem placar de 0-0 aqui do Esporte? Jogos recentes? Não. Tem. 0,5 dá para fazer. Se o Inter marcar 1-0, dá para ir no 1,5? Tem vitória do Inter aqui por 1-0? Não, não tem. Tem derrota do Sport por 1-0? Tem uma só. É problema isso aqui? Como o Inter não tem vitória por 1-0, ele não segurou placar nenhum quando marcou um gol. Então, esse problema aqui é baixo. Dá para assumir ele. Se o Sport estiver ganhando de 1-0, já segurou o placar aqui de 1-0. O Inter já aceitou a derrota por 1-0 recente aqui? Não. Toda vez que o Inter toma gol, o jogo vai para over 1,5. Então, ok. Qualquer cenário de alguém vencendo por 1-0 dá para ir para over 1,5. Ambas marcam. O Inter já tem um placar de 1-1 aqui. Tem um placar de 1-1 aqui. O Sport tem 1-1 aqui. 1-1 aqui. 1-1 aqui. É risco? Pode ser que sim. Vamos olhar na classificativa. Né? O Sport é 20º. Contra times da parte de baixo. O Internacional, quando se envolveu em ambas marcam, foi para over 2,5. Está superado aquele problema lá. O Inter, 15º, né? Contra esses times aqui do meio para baixo. O Sport não tem placar de 1-1 contra esses times aqui. Todos os cenários de ambas marcam foram para over 2,5. Isso significa que esses placares que tem aqui pode muito bem ter acontecido contra times em cenários diferentes desse entre Inter e Sport. Então aquele risco lá dos últimos 10 jogos está validado. Já dá para assumir isso aqui. Momento, quadro de gols. O Inter, quando o Inter é um time que se envolveu com ambas marcam, né? Quando jogou em casa, marcou em 86%, sofreu em 71%. E quando o placar virou ambas marcam, a média de gols foi para over 1,5. Ela ficou entre 1,5 e 2,5 de vez em quando. O Sport não marcou nenhum gol em 43% dos jogos, sofreu em 86%. Isso é um problema? Não, não é um problema. Porque contra times aqui, entre o 12º colocado e o 18º colocado, o Sport marcou gols. Né? Passou mais vezes marcando gol do que não marcando. Então, como ele marca gols contra times parecidos com o Inter, esse problema aqui não é excludente do jogo. Ok?
É apenas um risco que dá para ser assumido. Momento de gols, tá vendo que aqui tá zoado? O momento tá zoado. Você não pode usar esse gráfico aqui. Toda vez que tiver zoado desse jeito aqui, você vai procurar 2 sites possíveis para você ler esses momentos de gols. Um deles que eu recomendo é o Soccer Stats. Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo como crédito se você quiser usar. Momento de gols aqui no Soccer Stats, eu não vou explicar o funcionamento dele aqui, tá? Eu vou passar reto, vou só te mostrar aqui o momento de gol. Momento de gol do Inter começa a aumentar aqui gols marcados no 16:30, 31:45, né, e vai lá para o segundo tempo lá. O Sport começa a aumentar fragilidade aqui no 31:45, né, vai para o 46:60 e segundo tempo aqui. Então, esperado momento de gol a partir de 31:45 nesse jogo aqui, certo? Então, no jogo entre Inter e Sport, o que vai ser feito? Internacional Sport ou até um over 2,5 se tiver 1. Over 2,5. Então, over. Pronto. Então, tem os joguinhos que eu botei na lista, né? E o que eu vou fazer, o que daria para ser feito em over limite, lendo estes cenários. É assim que você vai fazer as leituras, tá? Dos seus jogos para over limite. Você vai olhar para os dados ali, vai ver se você faria o 0,5, você faria o 1,5 naquele cenário de vitória de alguém, né? Dá uma olhada ali no comportamento deles, do jeito que eu fiz aqui. E o cenário de over 2,5 para ambas marcam. Repita exatamente o que eu falei nesse vídeo aqui e você vai ter um método estatístico validado de over limite para você usar. Tá? Se você quiser deixar esse método um pouquinho mais avançado, chegando aí a uma taxa de acerto de até 93%, aplique junto com isso aqui, junto a explicação que eu deixei no vídeo, na descrição do vídeo aqui. Beleza? Era isso que eu queria mostrar para você hoje. Um excelente domingo para você, para toda a sua família. Que você tenha uma excelente semana. Muito obrigado, bons greens. Hasta la próxima, bebês, porque eu fui.